começar a aula de história. Vamos lá. Hoje, na aula de história, a gente vai estudar a sociedade brasileira do século XIX. Como essa sociedade transformou, né, vai formar o que viria a ser o Brasil. Apareceu para todo mundo? Secretaria de Educação, Pernambuco, Governo do Estado. Apareceu, não, para mim não. Yes. Para mim não. Apareceu não? Não. Quando aparecer, tu diz do céu. Chegou! Chegou, já tá aqui já. Chegou? Mudei o slide, apareceu? Meu não chegou não, professor. Agora Não chegou, não? Não. Flávia. Apareceu para alguém o slide e o outro, a sociedade e cultura, que é as imagens, 3 imagens. O meu tá naquele ainda, ciências humanas. O teu tá O meu naquele também aí, tá né? nesse. É. O meu também, Ciências professor. humanas, né? Quer Pronto, comer? apareceu agora o sim, outro. chegou, professor. Sim, Apareceu. Pronto. Sociedade, A gente vai ver cultura. a sociedade e a cultura do Brasil no século XIX, né? A gente vai ver, através de 4 elementos, como a sociedade brasileira ela vai ser influenciada pela cultura, literatura, fotografia e artes plásticas. A sociedade imperial, né? A sociedade brasileira, comandada pelo imperador Dom Pedro II. A formação do Brasil, né? A formação da nossa identidade cultural. A formação do que viria a ser o Brasil varonil. O primeiro ponto a ser estudado vai ser a sociedade. Sociedade brasileira, como era nesse período? Era uma sociedade negra e mestiça, né? Extremamente desigual e com elite de pessoas brancas. Será que mudou alguma coisa? Não. Não. Continua a mesma coisa, né? A maioria da população brasileira é negra e mestiça, ela é extremamente desigual e a elite de pessoas continua sendo a elite branca. Os brancos, eles tinham um padrão de civilização à cultura europeia e eles adotavam o eurocentrismo. Você já ouviu essa palavra, eurocentrismo? Já. Euro. A palavra eurocentrismo significa o seguinte: é a crença na superioridade dos europeus sobre os demais povos e culturas. Quer dizer o quê? Que o europeu é superior a todos os outros. O europeu é superior ao americano, o europeu é superior ao indígena, o europeu é superior ao africano, ao asiático, ao povo da Oceania, aos povos da Oceania. Então, o europeu, ele era o povo a ser seguido, né? É uma teoria que vai pregar a força racial do branco, que é construtor de grandes civilizações. Ou seja, ela vai estimular o quê? O racismo, a desigualdade social, onde o branco pode tudo e o negro nada pode, é o que sobra. Essa ainda hoje vigente, né? Eu estava vendo num documentário, por esses tempos de pandemia, falando sobre isso. Um negro e um branco vão arrumar um emprego, vão numa indústria, vão numa fábrica, vão em algum lugar. É 90% de certeza de que o branco, mesmo se ele não for tão qualificado, ele vai ser contratado e o negro não. O racismo, essa questão da cor ainda ela é muito forte no Brasil. Não só no Brasil, né? No mundo, a gente vê nos Estados Unidos aí. Não sei se vocês viram. Um dia desse Todo dia tem bronca, né? Nos Estados Unidos, um rapaz negro foi separar a briga de 2 mulheres brancas. Ele foi separar a briga. Aí, quando ele separou a briga, quando ele estava separando, os policiais brancos chegaram. Ele estava andando pro carro dele. Os caras deram 7 tiros no rapaz, no negro, na frente de seus filhos. O caba levou 7 tiros. Porque ele foi separar a briga de 2 mulheres brancas. Aí os policiais alegaram que pensou que ele estava batendo nas mulheres. Ou só porque o cara é negro. Que o cara foi lá separar. Você ouviu aquele que nos Estados Unidos enforcaram, os policiais enforcou ele até a morte? Sim, também. Nos Estados Unidos essa questão racial está pegando fogo. Dentro dos Estados Unidos isso está muito forte. Então, não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. A galera tem muita essa questão, né? Dentro dos Estados Unidos e dentro do Brasil, isso ainda está muito forte, essa questão. A cultura. Pessoal, tem um cachorro latindo em algum lugar aí. É
Chegou Aqui alguém não. aqui em casa. É o meu. É o teu, é? Olha, Edivaldo, dá um jeito É no porque seu. isso é lá no quintal, viu? É porque Sei ele lá. tem um latido muito grosso. É porque chegou alguém lá fora do portão. É o Cachorro. lavador, é? É meu, é. É um cachorro forte. É Snow o nome dele, viu? Aí a cultura brasileira. Para a elite brasileira, o Brasil precisava embranquecer. Mas, na realidade, o Brasil era um país totalmente multirracial, né? Onde predominava a cor escura. A elite brasileira falava o seguinte: vamos eliminar os negros e vamos fazer com que os brancos procriem. A ideia deles era embranquecer a população brasileira, enfraquecendo e eliminando os negros. O império e a cultura. Edivaldo, vou desligar rapidinho o teu microfone, mas depois tu liga, tá, Edivaldo? Vou, agora. Beleza? Obrigado, Edivaldo. Aí o Império, ele vai procurar investir no desenvolvimento cultural do país. Dom Pedro era um admirador das artes e da ciência branca. Para ele, o branco era civilizado e o negro é marginalizado. Aí é nesse período que aqui no Brasil vai acontecer o quê? A religião negra, ela começa a ser perseguida e a religião branca, ela passa a ser exaltada, a religião branca europeia, que vai se difundir, né? O cristianismo. E as religiões de negros e indígenas vão ser escancaradas aqui no Brasil. Por quê? O Brasil, ele necessitava de uma identidade cultural. Quando a gente pensa em Brasil lá fora, pensa logo em quê? Futebol, samba, pagode. Então, a elite brasileira, ela sentia a necessidade de construir uma identidade nacional que pudesse dar ao país um cenário dentre as grandes nações, tanto na literatura quanto na arte. Eles falavam o seguinte: é necessário para o Brasil criar uma identidade forte, uma identidade firme, uma identidade que venha a mostrar que o Brasil é um país em pleno desenvolvimento. Aí tem o quadro, né, do Vitor Meirelles retratando a primeira missa do Brasil. Os indígenas assistindo, abismado, os brancos com sua cruz de madeira lá, orando, fazendo, né, todas as suas comunhões. Aí é o primeiro quadro desse período bancado por Dom Pedro II. O Brasil Real na pintura. Aí a produção artística do pintor Almeida Júnior vai tratar o interior do Brasil e sua temática caipira completamente diferente da pintura que era estimulada pelo Estado. Vejam a pintura estimulada pelo Estado, a primeira missa do Brasil, os brancos catequizando os índios. Já o Brasil Real, pintado pelo Almeida Júnior, um violeiro, uma casa de pau a pique, tocando sua viola na simplicidade, mostrando o Brasil real, o Brasil como ele realmente é. Então vai haver essa distinção do Brasil real, do Brasil imaginado. Não sei se alguém já contou a vocês, mas pronto, quando aconteceu a independência do Brasil, está chegando agora, né, 7 de setembro, 7 de setembro de 1822, quando estava acontecendo a independência do Brasil, Dom Pedro I, ele estava voltando de Santos com dor de barriga, se cagando, e em cima de um jumentinho. E ele não tem nada daquela história que todo mundo vê ele num cavalo branco, puxando a espada às margens do Riacho Ipiranga e gritando independência ou morte. Isso nunca existiu. Isso foi que o governo criou para dar uma áurea intelectual a uma cena que foi grotesca. O Pedro I estava se cagando, voltando de Santos, da casa de sua amante, né, a Marquesa de Santos, se cagando. Quando chegou a carta de Portugal, ele disse que não voltava, que aqui no Brasil a vida era boa para ele. Nunca falou essa palavra, independência ou morte, e aquele quadro que a gente já viu várias e várias vezes retratado, né? O quadro da independência. Aquela cena nunca existiu. Mas aí, o Brasil... Criaram aquilo, né? Oi?
Criaram aquilo, né? Aquela... Sim, foi criado para Imagem. o Brasil ter a figura de um herói, Dom Pedro I como herói. Imagine só, você descobrir que a independência do seu país é proclamado com um cara que estava voltando da casa da amante, com desinteria, montado num burro. Foi a instalação. E só dizem que ele comeu alguma coisa lá estragada. Outros dizem que a amante dele colocou pimenta nas genitálias dele, ele estava se doendo por causa disso. Então, assim, tem várias histórias sobre isso. Mas a história real, oficial, é ele no cavalo branco, bem bonitão, com aquela roupa do exército. Ele estava maltrapilho, lá, todo simplesinho, cara, sentado no jumentinho, voltando da casa da amante. Mas a imagem real que a gente tem é ele lá bonitão. Fizeram até a novela, não foi? Passou isso na novela, ele lá, puxando a espada e independência ou morte, diga ao povo que fico. Isso nunca aconteceu. Isso é falácia criada para se criar a figura do herói nacional, o herói brasileiro, né? Foi o marketing. O marketing, isso é puro marketing. Marketing da identidade nacional. A literatura brasileira, nesse período, vai ser marcada pela influência de duas escolas literárias completamente opostas, o romantismo e o realismo. Seus representantes vão marcar profundamente a figura do país, né? O romantismo, aquele negócio, Iracema, vocês têm aula de português não, né? Vocês acabaram de dizer. Iracema, as virgens do lábio de mel, a mulher doce, encantada lá, o amor verdadeiro. Já o realismo, não. Mostra as pessoas com seus defeitos e virtudes. Então, vai haver essas duas vertentes dentro da literatura brasileira. Primeiro, o romantismo, onde o índio e o branco passam a ser o fundamento da nacionalidade brasileira e da exaltação da pátria e da natureza. Aí, dessa escola literária, vai surgir o José de Alencar, com a sua obra de 1857, O Guarani, que retrata o índio, né? E Gonçalves Dias com a sua Canção do Exílio, falando sobre a escravidão, de 1843. Ô, professor. Oi, Ângelo. Os brancos e os índios, eles se uniam? Não, nunca. Os brancos, perdão da expressão, o branco queria ferrar a alma de tudinho. O branco queria matar os índios, queria matar os negros e queria acabar os mestiços. Os brancos então, queriam que só eles ficassem no Brasil. Então, no caso, os índios se uniam com os negros, né? Também não. Também não. Era cada raça por si. Xe. Os índios já estavam. Os africanos foi trazido de fora. Foi trazido à E força. os O índios branco se queriam achava pegar superior. o ouro. Isso. Os brancos E eles queriam pegar o ouro. E eles se achavam superiores, como ainda hoje. É. Porque naquele tempo não tinha aquele negócio que tinha onde os negros ficavam. A Senzala. senzala. Não, o outro negocinho que eles onde ficava quando eles fugiam da fazenda. Tronco. Não, era o quilombo. Quilombo. Sim, quilombo. No caso, quando os negros acharam o lugar onde peneirava ouro, Sim. os índios, no caso, eles reivindicaram isso. Não. Os índios Era só dos queriam negros. a terra. Os índios só queriam permanecer lá e ter sua cultura. Ah, entendi agora. Os índios não pediram riqueza, não pediram nada. Eles só queriam lá ter seu pedacinho de terra, plantar e viver seguindo seus costumes. Eu acho que até hoje, né, professor? Até hoje. Mas o branco quis impor o costume dele para todo mundo. Ainda hoje o branco se acha superior, no geral. O senhor mesmo sabe que a escravidão mesmo não acabou, não, né? Não, ainda hoje o preconceito tá aí, pô. A escravidão hoje mudou de nome, mas é a mesma, assim, continua. Quem é negro sofre hoje tanto quanto sofreu durante a escravidão, negro e o mestiço, pô. E não tem aquele ditadozinho que diz, né? Rico correndo é atleta, negro correndo é ladrão. Ladrão, sim. Mas no geral, você perguntar ao negro, a uma pessoa negra, se ela já sofreu batida da polícia, quase todos já. Você pergunta a um branco, eles não sabem o que é isso. Só ouviu falar. É que nem caviar. A gente sabe que existe, já ouviu falar, mas nunca comeu. Pelo menos eu, não sei vocês.
Ô, professor, o que eu acho, eu fico mais assim enfurecida é quando um negro faz racismo em cima de outro negro. Esse é o problema das raças. Porque elas não se unem. Você vê, como disse no início, eu falei o que para vocês? Os negros e mestiços são a maior parte da população. Mas quem comanda o Brasil é os brancos. Como ainda hoje. Hoje, a gente, negros e mestiços, nós somos a maior parte da população. Mas quem comanda? Uma pequena elite. A gente aqui em Pernambuco mesmo. A gente é escravo da família Campos. Você reparar, o avô Miguel Arraes foi governador, o neto, e agora vem o filho de Eduardo Campos para ser prefeito e futuro governador. Uma família branca, uma família rica, uma família que sempre comanda. Por que não bota ninguém negro lá no poder? Bora botar um negro no poder para ver como é que sai? Bora botar uma mulher no poder para ver como é que sai? Se nenhum presta, mas não deixam. Sempre aquelas pessoas brancas, mesmas famílias, mesmas pessoas. E outra Agora- coisa, eles brigam entre eles mesmos ainda, tem a briga Ele pelo briga poder, entre né? ele mesmo. Aqui, É. se não for o filho de Eduardo Campos, é a prima dele, a Marília Reis. Vai ser um dos dois, ou seja, tá na família. Da família não vai sair, pode ter certeza disso. Agora, antigamente, professor, a briga entre os brancos e os negros era mais por causa da religião, né? Eles não aceitavam a religião a dos religião negros. era o mínimo. A religião era o mínimo. Brigavam porque os brancos se acham superiores. Porque na Os cabeça brancos deles, acham. Então, aí entra a questão da religião. Os brancos se achavam superiores, e a partir do momento que o branco se acha superior, ele quer impor a sua religião para todos. A religião dele, Porque- o cristianismo. no meu entendimento, é assim: na cabeça dos brancos, os negros nasceram para servir eles. E não Sim. eles para servir os negros, né, no caso. Não, ninguém nasceu para servir ninguém. Mas dentro da realidade que é posta, não só no Brasil, né, no mundo inteiro, os brancos se acham superiores, a raça superior, como eu disse a vocês. O eurocentrismo. A cor branca, ela se acha superior. A questão eurocêntrica ainda ela é muito forte. Porque veja o senhor depende do Estado. Sim. Aí, no caso, é hierarquia. No caso, tem hierarquia. Eles não dependem do senhor muito, mas o senhor depende muito do Estado para ganhar aquele dinheiro para poder sobreviver. Sim. É a famosa hierarquia. Eles se sentem no topo e a gente tem que ficar abaixo. Eles estão no topo, os brancos estão no topo. Até hoje. A gente vai, pronto, dentro dos presídios. Não sei se vocês já foram em presídios na vida de vocês. Não, Mas nunca fui, não. Presídios, 90% da população carcerária pernambucana é negra. É. Mas você, Preso, o senhor ferrado. sabia que no presídio tem uma... Negro branco não rouba, não é? o senhor sabia que dentro do Fica presídio... escondido, intocado. Se não, o branco, quando ele é pego até o tratamento pela força É policial, diferente. é diferente. Olha, o senhor sabia que dentro do presídio tem uma hierarquia? É tipo, se você for negro, mas tiver dinheiro, você vive bem, mas se você for negro e pobre lá dentro, você sofre. Não, mas isso dentro do presídio não tem esse licor, não. Tá lá dentro, é dinheiro que rola. O dinheiro é a mola lá dentro. Independente se você é negro, branco, amarelo, índio, japonês, você tendo dinheiro, você vai ter um pouquinho mais de luxo. A Se cor você não negra, Você vai se ferrar. a cor negra é tão discriminada que se o negro ficar na frente de qualquer estabelecimento, a polícia já acha que ele vai roubar. Mas Isso, não. e o senhor já percebeu um negro tatuado também? É até o preconceito maior. Ver um negro tatuado para as pessoas já é ladrão, é bandido. O senhor já foi discriminado pela polícia, professor? Nunca. Eu acho que eu tava dizendo isso a meu irmão um dia desse. Eu acho que eu devo ter a cara de muito tabacudo. Eu nunca sofri baculejo na minha vida. Não, mas o senhor tem mesmo. Eu devo ter uma cara de muito tabacudo, porque em ônibus já teve vez de ônibus eu fiquei constrangido. Eu tava indo pra faculdade, na época eu estudava ainda, tava indo pra faculdade, 10 horas da noite, na BR-101, o carro parou, a polícia parou o carro e fez, os homens todos levantes para o revisto. Aí eu tava com fone de ouvido, não tinha escutado realmente, eu com fone de ouvido, lá, lendo um livro, eu tava lendo um livro, voltando, estudando. O policial olhou pra mim,
Aí eu fui levantar, eita, desculpe. Aí eu fui levantar ele. Não, boy, pode ficar aí sentado. Ele não fez o baculejo de mim. Mas sabe por quê, professor? O senhor Meu tem irmão já cara. levou no Arruda. Meu irmão já levou tapa de policial. Já levou baculejo, já levou no Arruda. Eles também nunca fizeram canto nenhum, assim, graças a Deus. Até hoje, nunca tive problema nenhum. Mas olhando pro senhor assim, professor, parece que o senhor é filhinho de papai. Já me sai de tabacuda, aí fica lá, não, isso aí não vai fazer nada. De gente que tem dinheiro, de grandão, de juiz. Aí eles olham assim. Queria eu. Agora o senhor que é detalhado, o senhor entra profundamente na história. O senhor acha, nas suas palavras, que um dia isso vai acabar? Nunca. Nunca. Agora só vai por quê? Porque a gente é burro. Nós, negros e mestiços, somos burros. E se a gente se unisse realmente, a gente poderia mudar. Só que parece que a gente gosta do branco ficar mandando na gente, humilhando a gente. Entra século, sai século e é a mesma coisa. Você vê, a gente tá falando da questão policial. Um policial que normalmente é negro ou mestiço, quando chega numa comunidade pobre que vê um negro ou mestiço carrear o pau. Agora, quando tá nos bairros de filhinho de papai, não faz isso. Agora o senhor já percebeu que mesmo negro sendo juiz ou desembargador, qualquer profissão da alta sociedade, ele é discriminado? Sim, pela cor dele, independente. Independente, o negro sempre é discriminado. Isso é uma questão crassa. Nem quando a princesa Isabel deu a assinatura dela acabando com a escravidão, mas nunca acabou não, sempre continua. Isso foi só a fachada, né? Aí no Brasil a gente vai ter também o que nós chamamos de romantismo engajado, que é o romantismo que vai louvar a pátria e a natureza, vai ter na sua figura principal, a mais destacada, Castro Alves, né? Que ele vai lutar para o fim da abolição sobre o navio negreiro, mostra a condição do negro, né, arrancado da terra para ser escravo do Brasil. Porque imagine só a condição do negro. Você tá lá na África, muitas vezes você é rei, você é um príncipe, você é um guerreiro, é alguém que você tem seus costumes, suas tradições, tem tudo. Chegam os brancos europeus, tiram você da terra, levam você para outro continente e nunca mais você vai ver seus familiares, nem pai, nem mãe, nem filho, nem irmão, ninguém. Vai ser você sozinho ali para se virar para tudo. E ainda vai ser discriminado, ainda vai ser humilhado, ainda vai ser maltratado. É algo muito triste, rapaz, de se pensar. Ô, professor, o que é que significa essa palavra aqui? Diferenciando demais escritores, louvando pátria, natureza. Aí tem aqui embaixo, a obra e luta anti-abolicionista. O que é que significa essa palavra? Anti-abolicionista, ele queria acabar com a escravidão. Ele é um cara que vai apoiar o fim da escravidão. Porque a população branca, nesse período, eles eram anti-abolicionistas. O abolicionista é aquele cara que quer acabar a escravidão. E o Castro Alves, da obra O Navio Negreiro, ele fala das condições de vida precárias que o negro sofria. Ele queria, porque queria mostrar para ele, né, o Castro Alves, essa questão de raças, cores. O importante é a pátria, é o Brasil. É o que acontece hoje, é o que dentro da história nós chamamos de política do plebiscito. O que acontece no Brasil? Por que a Dilma sofreu impeachment? Vocês sabem? O que, professor? A Dilma sofreu impeachment? Mas deixa eu falar. Não, eu acho assim, que ela sofreu impeachment porque ela não quis fazer o que eles mandavam, que eles queriam, que é uma hierarquia, o maior do que ela, né? Tá errado. Ela sofreu impeachment porque o Brasil apoiou de 7-1 da Alemanha. A população ficou puta. Aí, por causa disso. Sim. Reparem, o que é que faz o Brasil inteiro parar de 4 em 4 anos? Verdade. Seleção brasileira de futebol. E carnaval também, professor. Carnaval também. Mas carnaval a galera tá tudo na fé. Mas futebol
Para tudo. Até a escola larga mais cedo. Tudo. Até quem não gosta de futebol assiste, ou compra sua camisinha amarela, ou a camisa da seleção, ou alguma coisa que relembra a gente, para tudo. Se o Brasil é Copa do Mundo, nós somos foda, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo outro, é Ex, é o menino Ney, é Ronaldinho, é Rivaldo. Se o Brasil perde, o Brasil é um país corrupto, o Brasil a saúde não presta, a educação é uma merda. Agora, o senhor percebeu uma coisa, que o Brasil não tem dinheiro. Todo mundo diz que o Brasil está quebrado, mas quando chega a Copa do Mundo, ninguém sabe de onde aparece tanto dinheiro para fazer estádio, para ajeitar, para isso, para aquilo. Então, por quê? Porque a gente ainda se ilude muito com a questão do pão e circo. A elite. Pronto, alguém aqui, algum de vocês conhece ou foram para a Copa do Mundo? Assim, dentro do estádio lá, assistindo? Não. Eu não conheço ninguém que foi. Essa Copa foi feita para quem assistir. Só quem vai é rico, é branco. A elite branca. Professor, só que o ingresso não dá para um assalariado chegar lá, não. Então, justamente eles fazem essa diferenciação que é para o pobre não se meter aí. A última Copa que teve aqui, professor. Os vídeos na Copa do Brasil, os vídeos da galera chorando 7-1. Já procurei. Procura uma pessoa negra? Tem não, só tem branco. Só tem branco ou moreno? Olha, professor, eu tava vendo o valor do... Eu tava vendo o valor do... Eu vi nunca aparece um rapaz negro e tudo mais. Mas não é aquele negro com cara sofrido, cara de pobre. Não, mas o senhor viu na Copa do Mundo que teve os brasileiros brancos que fizeram um negócio com uma mulher que não era daqui do país da gente. Sim. Jogado na internet. Sim. Entre eles mesmo. Então, esses eventos assim... Eu tô falando assim da Copa do Mundo porque foi aqui no Brasil, mas no mundo inteiro acontece isso. Quem vai é a elite branca, é um evento feito para uma elite branca aí. Nós, pobres, negros, a gente é iludido com o quê? Jogo do Santa Cruz, jogo do Sport, aqui dá pra gente ir ponto, você soa que sua bexiga tira e vai para um estádio. Mas os jogos bons, os grandes jogos, Liga dos Campeão, Libertadores, não sei de quê, quem vai? É a elite branca. Eu tava vendo na última... Pra cima, porque você pensa, poxa, eu vou trabalhar o mês inteiro. O ingresso aqui, teve um jogo que eu tava doidinho pra assistir. Na Alemanha, Estados Unidos. O ingresso na época tava R$1.800. Eu não dei na minha mãe pra dar R$1.800 contra uma partida de futebol. Professor, eu tava vendo na internet. Eu ainda ia pensar 10 vezes, quanto mais R$1.800. Nem passou pela minha cabeça. Eu tava vendo na internet, não teve essa Copa do Mundo que foi aqui no Brasil? Foi. O ingresso mais barato que tinha, R$3.000. Então veja, pobre vai, aí você faz, poxa, pode até ter ido. O cara dividir 10 vezes no cartão, tá pagando até hoje. Mas o cara que tem família, você vai pensar, poxa, eu vou alimentar meus filhos ou eu vou assistir uma partida de futebol 90 minutos, acabou. Aí Castro Alves, ele é o representante dessa questão. Romantismo enganjado, aquele cara que louva a pátria, a natureza, eita, o Brasil do samba, o Brasil futebol, isso e aquilo outro. Não fala das mazelas. Ele nunca falou das mazelas que aconteciam no Brasil. As coisas ruins que acontecem dentro da nossa sociedade. É um cara que meio que procurou esconder tudo de ruim que acontecia dentro de nossa sociedade. Pronto, não teve essa pandemia. Eles esconderam ao máximo até passar o carnaval. Quando passou o carnaval, ele estourou. Soltaram. Mas essa doença já vinha rolando, olha. Porque o carnaval rola muito dinheiro, né? Justamente. E só quem curte carnaval bom, sem violência, quem é? Os brancos. Os negros vai pro meio da confusão, do tiroteio. Justamente. Uma professora que trabalha comigo, ela é de uma família que tem posses. Aí ela fez, e aí, Márcio, teu carnaval, tu vai pra onde? Aí eu fico, pô, meu carnaval, vou ficar em casa mesmo, relaxando, na escola de samba, brincando com os meus filhos. Com muita sorte, eu compro 1 quilo de carne, asso a carninha e como com meus filhos. Tá massa pra mim. Ela, bora pro Cavalheira? Aí eu, o que é o Cavalheira? Não, pô, o bloco, não sei de que, tu nunca ouviu falar, não? Eu, não, já ouvi falar, mas eu nunca me interessei, não.
Bora, pô, o ingresso tá na promoção. Aí eu, quanto tá? Ela fez, tá R$1.000 o dia. Eu, o quê? Doido. Do mês. Tô pagando R$1.000 no aluguel de casa. Então, tu é doido, né? Eu vou dar R$1.000 no ingresso por um negócio do carnaval. Oxe, mas é muito bom, pô, gente bonita, não tem briga, não tem não sei de quê. Dá pra paquerar. Eu falei, minha querida, eu sou casada, eu vou paquerar quem? Diga, paquerar. Não, pô, mas é bom levar tua mulher contigo. Eu falei, 2.000, pior ainda, 100.000 eu não queria dar. Ela fez, Olha, o único direito. comida. Ela ainda falou assim, é comida e bebida free, pô, tá bom. Minha querida, ó, se eu vou ali no mercado, compro 1 quilo de carne, compro 2 guaraná, mando minha esposa fazer uma farofa, um feijãozinho, brinco com meus filhos o dia todinho e gasto 50, 100 conto no máximo. E fico super feliz e brincando com minha família inteira. Eu vou dar R$1.000 para ir para um lugar, não, por mais um lugar diferenciado. Ela falou assim, um lugar diferenciado, com gente bonita. Sabe o que é, professor? As pessoas se iludem com o luxo. Você é uma coisa que vai passar rápido. É uma coisa que vai passar rápido. Muita gente, e é uma pessoa que mora no Alto Santo Mel. Não é uma pessoa assim, agora assim, a família dela tem condições. Não tem filho, não tem nada, trabalha em 4 colégios, não tem gasto nenhum. Aí ela, bora, eu tiro no cartão. Eu passo a tua no cartão e tu fica me pagando o ano inteiro. E eu vou ficar um ano todinho pagando um negócio que eu brinquei um dia, só para dizer que eu tava lá naquele meio, que é um meio que não me pertence. Aí não adianta. Então, assim, as pessoas no Brasil, a gente ainda se ilude muito com essa questão. E o meio... Aí eu perguntei, lá, depois que passou, né, eu fiz... E aí? Aí eu disse o nome dela. Quantos negros tinham lá? Ela, nenhum, porque ela tava me mostrando as fotos. Ela curte lá meu Insta, aí eu fico olhando, né, as fotos dela. Não vi nenhum negro. Eu pensei assim, festa de carnaval que tu vai, não vai negro, gente feia, não, é? Ela, não, disse a tu que é um lugar diferenciado. Aí eu quero dizer que onde negro tá e os feitar é um lugar comum. Tá vendo? A própria população pobre fica nessa de... Fazem diferença. Faz essa questão. Aí, diferente dos heróis do romantismo, o realismo vai mostrar o Brasil como eram suas características sociais e culturais. Machado de Assis, Alonso de Azevedo são exemplos dessa cultura, né? Machado de Assis, que era negro. A obra dele, se vocês puderem, leiam Machado de Assis, que é muito bom para você entender o Brasil, entender a estrutura do Brasil. Memórias Póstumas, Dom Casmurro, são livros ótimos de você ler. Aloysio de Azevedo também, o Mulato, é muito bom. Você entender essa questão do realismo, você vai ver esse Brasil do fim do século XIX, que era um Brasil completamente diferente, que já era um Brasil racista, preconceituoso, um país que a mulher é jogada para segundo plano, que quase 200 anos depois não mudou nada. A gente continua com o mesmo Brasil. Essa forma... Agora, Oi? o senhor já viu que se a praia fosse particular, a gente negro não ia? Tem praias particulares. Alguns hotéis, eles cercam em lugares desencontros de galinha, temos ali em Porto de Galinha, que os hotéis você não pode ir. João Pessoa também tem praias que são fechadas, privativas para a galera do hotel. Os ricos têm ilha para aquele do Caldeirão do Hulk. Luciano Huck, ele tem uma ilha para ele, a mulher e os filhos. E os convidados. Então, assim, muitas privatizadores têm dinheiro para comprar, né? Aí, outro exemplo desse período é a fotografia. Hein, professor? Oi, do céu? Em Natal tem uma praia exclusivamente só para Leonardo, só esses cantores. Esse pessoal da elite, da mídia. O mar foi feito por Deus. Pois é. Aí você quer tomar banho ali, não pode, porque essa galera rica tá lá tomando e eles não querem se misturar com os pobres. Exatamente. E olha que ele tá, só Deus sabe aonde, mas os vigias tá lá, tudo pastorando para ninguém entrar. Lá. E se você entrar, leva bala e chorou, e não acontece nada com eles, você que morreu. Pois é. Então, assim, isso acontece muito ainda no Brasil de hoje, né? Aquele prédio que a moça, acho que é 1 mês, 2 meses atrás,
que o menino, a mulher deixou o pirraia, que o pirraia caiu lá. Teve um caso aqui agora. Sim, do Miguel. É Miguel, né? O menino, teve o caso do menino. Isso. A mulher branca, tudo mais. Foi lá, o delegado livrou o flagrante dela, a mulher pagou uma fiancinha lá e não vai dar nada. Agora imagine 20 mil. o contrário. A empregada dá um vacilo, ela não foi vacilo, ela foi um assassinato, né? Ela deixa o pirra morrer. Imagine se a mulher negra deixa o filho da patroa morrer. Essa mulher nunca vai sair da prisão. Então, E a mulher ainda foi pedir desculpa ao vivo. quem? Ela pediu desculpa à imprensa. Foi. A imprensa. Sim, mas Foi. Dava pra ver que não foi sincero. não, o filho da empregada que morreu, não tem desculpa que pague isso. Verdade. Porque se Não é ela que a pessoa mata o filho de uma pessoa, vai pedir fazer desculpa. uma besteira e depois ir lá pedir desculpa. É. Por que não pensou antes? Por que não fez o certo antes? E não passou um minuto na cadeia. Quando vai na delegacia, cheio de advogados, cheio de segurança, ninguém não vê nem a mulher. Porque é uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa que tem posses. Se fosse a empregada que tivesse matado o filho da patroa, essa empregada ia sofrer um pão que o diabo amassou dentro do presídio, rapaz. Se a turma não mandasse matar ela lá dentro, o bicho patrão. Então, voltando aqui, Dom Pedro II, ele vai incentivar a prática da fotografia no Brasil. Quem podia tirar foto nesse período? Os ricos, a elite. Pobre não podia tirar foto. Não dá banho nele, não. Fazia uma caricatura pobre. Aí Dom Pedro ele vai incentivar para uma diferença e a diferenciação. O rico, ele vai poder tirar foto. O pobre, não. Depois, durante o século XX, que a fotografia foi popularizada, né? Mas no início do século XIX, só quem tirava foto era os ricos. Aí mostra a imagem, né? A foto do imperador Dom Pedro II. Ele lá, de boinha. Outra imagem aí de fotografias. São estudantes da Faculdade de Direito do Recife. Pode reparar que sempre essas fotos são pessoas brancas, pessoas da elite. Não negro, do pobre errado. Aí aqui essa terceira foto é a foto das princesas do Brasil, né? A princesa Leopoldina e a princesa Isabel. E aqui a atividade, mas a atividade a gente não vai fazer, vocês vão fazer depois, que a atividade vai estar lá no Classroom de vocês, beleza? Beleza. Atividade. Aí vocês vão tirar, vão responder no caderno, vão tirar foto, vão mandar para o meu WhatsApp? Não, vão mandar diretamente lá no Classroom, certo? Aí, primeira atividade. Quem foi o imperador do Brasil durante a maior parte do século XIX? Dom Pedro II. Como era a sociedade brasileira no século XIX? Vocês vão dizer. Vocês vão explicar a questão da sociedade imperial brasileira, a questão do branco, a elite branca. A quarta questão. Por que o governo se preocupou em criar uma identidade nacional? Porque era criar essa questão da nacionalidade brasileira. E quinto, como ficou marcada a literatura nesse período, né? Vocês vão falar um pouquinho do realismo e do romantismo, como isso vai influenciar diretamente na questão do Brasil. Ok.